Ele disse assim, quantas vezes você vai ao culto, dá pão, dá água, e Deus opera um milagre, e você deixa uma dificuldade no lar. Então ele pregou que o correto é largar a família e ir para o culto e largar a família. É isso que ele está dizendo. É exatamente isso que ele está dizendo. Eu gostaria de ler com os irmãos leiam 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 5, verso 8. Quando diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5, 8. Irmãos, peço aos irmãos da igreja que se chama Maranata que examinem a palavra. Se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, pode dizer, irmão Júnior, isso não está na Bíblia não. Mas leiam a Bíblia. Quantos e quantos pastores, diáconos, obreiros, ungidos, lá que tem essa nomenclatura, eles vão, para o culto, para os seminários, largam a esposa em casa, largam os filhos, e quando pensa que não vem o adversário, leva o filho para o mundo, gera as enfermidades, leva a esposa para o mundo, leva o parente para o mundo. Por quê? Porque ele não buscou proteger o lar. Foi o que Davi fez. Exatamente o contrário do que o Marcílio está pregando. Isso significa isso, aquilo significa aquilo. Outros usam muito a linguagem, eles usam muito desse tipo de linguagem sutil, sempre com utilização de alegorias. Então, mas se você for pensar, nós temos um sumo sacerdote, podemos aplicar dessa forma, que é o Senhor Jesus. Sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Então nós temos o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se revelou aonde? Através das Escrituras, através da sua palavra. Entendeu? Ele deixou, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele deixou a sua palavra como guia de segurança para nós buscarmos a Deus. Eu peço isso, leiam aquilo que está na Bíblia. É tudo isso que eu peço. Porque o capítulo 30... Vindo de uma batalha, chegou no acampamento, enquanto ele estava numa guerra, o adversário veio e roubou tudo. Ele consultou o Senhor, eu posso ir contra o adversário? O Senhor disse, pode ir. No meio do caminho encontrou um egípcio. A Bíblia diz que Davi parou, pegou o rapaz, dá água para ele, dá pão a ele. Alguém devia ter... Davi, vamos embora, só perdendo. Não, peraí. Aí atendeu, deu pão, aí a Bíblia diz que ele se recuperou. O Davi perguntou para ele assim, de onde você está vindo? Eu estou vindo de assaltar a casa de um tal de Davi aí. Aí Davi falou, você veio de lá? Para onde que eles foram? Ele falou, eles foram para lá. Davi ia para outra direção. Mas por conta dele ter parado para assistir o egípcio, o Senhor deu a vitória na mão dele. Essa não tem sido a sua também, não. Às vezes o problema está dentro de casa, você deixa tudo, vai ao culto, atender aquele que chegou meio morto, vai dar pão a ele, vai dar água a ele, e por causa disso Deus te deu a vitória na mão, não foi? Ou seja, em síntese, você larga a sua família em casa, você vai ao culto, atende uma pessoa, um egípcio, você que está lá meio morto, você dá pão a ele, dá água a ele, pronto. E as pessoas começam a glorificar com uma história recortada da Bíblia e tirada do seu contexto original. Eu vou ler o texto, peço paciência aos irmãos, peço aos irmãos da igreja que se chama Maranata que examinem a palavra. Se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, pode dizer, irmão Júnior, isso não está na Bíblia não. Mas leiam a Bíblia. Eu peço isso, leiam aquilo que está na Bíblia. É tudo isso que eu peço. Porque o capítulo 30, e a gente vai aqui falar acerca de um vídeo que eu recebi num grupo de WhatsApp, mandaram para mim. Na verdade, mandaram para o grupo. E no privado, pediram para eu fazer uma abordagem, acerca desse vídeo. Eu vou estar colocando aqui o vídeo e vou estar colocando aqui o vídeo de uma aula de um pastor, que eu acho que o nome dele é Marcílio, não sei se o nome dele é Marcílio, eu acredito que seja Marcílio o nome dele. E que ele trouxe uma mensagem, uma pregação do Velho Testamento, uma história de Davi, Nós vamos fazer uma abordagem rápida acerca dessa história
e depois marcar um dia só para abordar essa questão. Peço desde já que compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas essa informação, mas aquelas que precisam de fato dessa informação. Vou colocar aqui o vídeo. O vídeo é esse aqui. Vindo de uma batalha, chegou no acampamento. Então ele começa contando que Davi, um dia, vindo de uma batalha, chegou num acampamento. Tá certo? Essa história, só para contextualizar, ela está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. E eu vou ler o texto completo após a fala dele. Enquanto ele estava numa guerra, o adversário veio e roubou tudo. Ele consultou o Senhor. Eu posso ir contra... Então ele diz que enquanto ele estava em uma guerra, o adversário veio e roubou tudo. Essa é uma informação um pouco incompleta. Aonde o adversário roubou? Quem o adversário roubou? Nesse vídeo, acho que o nome dele é Marcílio, né? Ele fala, olha, Davi estava numa guerra, mas ele não contextualiza, ele não fala acerca dos aspectos relacionados a essa guerra e por que Davi teria, digamos assim, passado por aquela situação. Mas vamos continuar. O adversário, o Senhor diz, pode ir. Todo no meio do caminho encontrou um egípcio. A Bíblia diz que Davi parou, pegou o rapaz. Então, ele já começa dizendo o seguinte: se o senhor consultou, Davi consultou, o senhor pode ir. Né? Que isso é uma forma de tentar justificar a prática da bibliomancia, que é o ato de pegar a Bíblia de maneira aleatória e abrir, né? Que a Maranata faz isso. Né? E a CCB também faz, tá certo? Então, eu estou colocando isso porque ele pegou o texto e ele simplificou a história e não trouxe os detalhes da história, tá certo? Porque ele coloca assim, então, Davi teve uma situação e ele consultou o senhor, posso ir para a guerra? O senhor vai para a guerra. Aí ele pegou, foi para a guerra e aí ele encontra o egípcio. Então, ele está resumindo uma história que eu vou aqui descrever essa história, tá? Dá água para ele, dá pão a ele. Alguém devia ter... Davi, vamos embora, só vamos perder outra. Não, peraí. Aí atendeu, deu pão, aí a Bíblia diz que ele se recuperou. O Davi perguntou para ele assim, de onde você está vindo? Eu estou vindo de assaltar a casa de um tal de Davi aí. Aí Davi falou, você veio de lá. Para onde que ele... Aí olha só, aí ele coloca o seguinte, Davi se encontrou com o egípcio e... Eles foram para lá. Davi ia para outra direção, mas por conta dele ter parado para assistir o egípcio, o Senhor deu a mão dele. Vitória. Essa não tem sido a sua também, não. Às vezes o problema está dentro de casa, você deixa tudo, vai ao culto, atender aquele que chegou meio morto, vai dar pão a ele, vai dar água a ele, e por causa disso Deus te deu a vida. Ou seja, em síntese, você larga a sua família em casa, você vai ao culto, atende uma pessoa, um egípcio, você está lá meio morto, você dá pão a ele, dá água a ele, pronto. E as pessoas começam a glorificar com a história recortada da Bíblia, tirada do seu contexto original. Eu vou ler o texto, peço paciência aos irmãos, peço aos irmãos da igreja que se chama Maranata, que examinem a palavra. Se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, podem dizer, irmão Júnior, isso não está na Bíblia, não. Mas leiam a Bíblia. Eu peço isso, leiam aquilo que está na Bíblia. É tudo isso que eu peço. Porque o capítulo 30, essa história que o Marcílio contou, que o indivíduo, Davi, o seu consultor, deu para a guerra, você vai para a guerra, aí foi para a guerra, chegou lá e encontrou o egípcio, e consultou o senhor vai, encontrou o egípcio, aí deu pão, água, aí o egípcio, você veio da onde? Não, vim lá de assaltar lá a casa de Davi, entendeu? Então ele colocou dessa forma, mas vamos para o texto, abra em casa, em 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, alguns falam Ziclag, eu prefiro chamar de Ziclag,
Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Então, o nome do local não é a casa de Davi, foi uma espécie de aldeia, um local em que os amalequitas atacaram, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse, é entender que houve um ataque dos amalequitas para esta cidade. Então, peço que os irmãos se atentem a isso, tá certo? Que isso foi um ataque, enquanto Davi foi lutar, né, em uma outra batalha que se referiu aos filisteus, foi se envolver em uma outra situação, os amalequitas vieram naquele local, eles estavam se refugiando e atacaram. Aí o capítulo 30 diz assim, tinham levado cativas, olha só, irmãos, como isso é sério, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade. Então, assim, primeiro ponto, vou colocar aqui a pregação, bora lá. Irmão, não foi? Davi um Bora lá. Olha, Luiz. Davi um dia, vindo de uma batalha, chegou no acampamento. Enquanto ele estava numa guerra, o adversário veio e roubou tudo. Ele consultou o Senhor. Eu posso ir contra o adversário? O Senhor disse, pode ir. No meio do caminho encontrou um egípcio. Vamos continuar. Davi ia para outra direção. Mas por conta dele ter parado para assistir o egípcio, o Senhor deu a vitória na mão dele. Essa não tem sido a sua também, não. Às vezes o problema está dentro de casa, você deixa tudo, vai ao culto, atender aquele que chegou meio morto, vai dar pão a ele, vai dar água a ele. E por causa disso, Deus te deu a vitória na mão, não foi? Irmãos, o texto mostra exatamente o contrário do que foi pregado. É exatamente o contrário. Capítulo 30 de 1 Samuel, preste atenção, irmãos, mostra que Davi, ele deixou a família. Foi o contrário. Davi. Havia um local chamado Ziclag, que ele chamou de acampamento, mas a Bíblia narra como uma cidade, e eles estavam naquela cidade, Davi, seus valentes, e a família de todos eles. Não era só a família de Davi, não, era a família de todos. Não era a casa de Davi, como ele colocou, mas era a família de todos, tá certo? E o que acontece? Claro que teve a resposta do egípcio, a pessoa pode até contextualizar, falar, fomos ali na casa de Davi, enfim, não há problema nenhum que se utilize dessas didáticas, enfim, são perigosas, mas não há problema. A questão é a seguinte, o que ele quis ensinar foi que Davi largou, digamos assim, tudo, foi enfrentar uma guerra, encontrou um egípcio, amparou um egípcio, e ele disse o seguinte, às vezes você larga a família, né, você larga o problema em casa, vai na igreja, atende uma pessoa e Deus abençoa. Foi isso que ele disse. Então, o texto, ele mostra exatamente o contrário disso. Eu vou até remover aqui do estúdio, porque a gente não vai mais estar utilizando ele. O texto mostra exatamente o contrário. Os irmãos prestem bastante atenção. 1 Samuel 30, sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Ou seja, queimaram lá a cidade. A Bíblia diz no versículo 12 que levaram cativas as mulheres que lá se achavam, porém não mataram nenhuma, nem pequenos, nem grandes, então somente levaram consigo. Levaram as crianças, levaram as mulheres, né? Davi e os seus homens vieram à cidade e viu a cidade queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. E aí ele vai citando Abigail, né, a viúva de Nabal, que foi levada cativa também. Davi muito se angustiou, pois o povo queria, inclusive, apedrejar Davi, né? Porque todos estavam em armaduras, né? Cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, olha só, primeiro ponto. O texto
ele fala exatamente o contrário do que o Marcílio pregou. E quando o Marcílio diz que às vezes você deixa a sua família, você larga lá o problema no lar, vai, encontra o egípcio, dá pão, vai para o culto, encontra o egípcio, dá pão e Deus abençoa. No texto é o contrário. No texto, Davi, preste atenção nisso, Davi, ele pega os seus valentes, reúne todos, parte para uma guerra, vamos colocar assim, parte para fazer a vontade de Deus, e deixa as esposas e as crianças totalmente esguarnecidas. É exatamente o contrário. Davi partiu para enfrentar os filisteus, foram todos e não deixaram a guarnição para tomar conta de Ziklag, ou Ziklag, né, o nome da cidade. Então, Davi, ele deu uma ordem, ele à frente daqueles homens deu uma ordem, olha, nós vamos ali, nós vamos enfrentar os filisteus, nós vamos aqui com a tropa inteira, e deixou. Imagine deixar uma cidade, irmãos, imagine você ser um comandante militar, as pessoas confiarem em você a responsabilidade, inclusive de suas vidas e de suas famílias, e você diz assim, nós vamos ali atacar os filisteus, nós vamos usar todos os nossos homens, nós vamos deixar aqui as mulheres e as crianças sozinhas. Foi exatamente isso que Davi fez. Os amalequitas, eles foram enfrentar quem? Os filisteus, Davi, né? Os amalequitas vieram e queimaram a cidade e levaram as mulheres e os filhos cativos. Então, diferente do que o Marcílio pregou, é exatamente isso que acontece na Maranata. Quantos e quantos pastores, diáconos, obreiros, ungidos, lá que tem essa nomenclatura, eles vão, né, para o culto, para os seminários, largam a esposa em casa, largam os filhos, e quando pensa que não veio o adversário, leva o filho para o mundo, gera as enfermidades, leva a esposa para o mundo, leva o parente para o mundo. Por quê? Porque ele não buscou proteger o lar. Foi o que Davi fez. Exatamente o contrário do que o Marcílio está pregando. Então, um outro ponto aqui quero destacar, que ele diz assim, aí Davi consultou e chegou até o egípcio. Aí, olha só. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar o trouxe ao Senhor. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, ou seja, Davi, quando foi perseguir os filisteus, levou 600 homens, não deixou ninguém para cuidar da cidade. Deu brecha. É o que o texto está mostrando. E aí o adversário veio e levou as famílias. Mas Deus, por misericórdia, não permitiu que eles fossem mortos. E aí ele chama o sacerdote, e através do sacerdote, ele vai consultar o Senhor. Que nesse caso aqui, irmãos, o sacerdote é uma representação de quem? Se você for aplicar, né? Porque eles gostam de fazer tudo, que isso significa isso, aquilo significa aquilo. Outros usam muito a linguagem, eles usam muito desse tipo de linguagem sutil, sempre com utilização de alegorias. Então, mas se você for pensar, nós temos um sumo sacerdote, podemos aplicar dessa forma, que é o Senhor Jesus. Sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Então, nós temos o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se revelou aonde? Através das Escrituras, através da sua palavra. Entendeu? Ele deixou, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ele deixou a sua palavra como um guia de segurança para nós buscarmos a Deus. O que eles fazem? Eles interpretam que isso que Davi fez é a mesma coisa que eles fazem, pegar a Bíblia assim e consultar, né? Mas olha só como uma coisa está fora de contexto, porque o que ele narrou foi exatamente que aquele cidadão, ou seja, Davi, não é? Ele foi pegar um egípcio, aliás, ele foi ao encontro, para uma batalha, encontrou um egípcio, deu pão, deu água, e ele disse assim, quantas vezes você vai ao culto, dá pão, dá água, e Deus opera um milagre, e você deixa uma dificuldade no lar. Então ele pregou que o correto é largar
a família e ir para o culto e largar a família. É isso que ele está dizendo. É exatamente isso que ele está dizendo. Eu gostaria de ler para os irmãos leiam 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 5, verso 8. Quando diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Então a Bíblia deixa muito claro, você tem que cuidar da sua família. E nesse episódio, irmãos, olha só, Davi pegou 600 homens, se retirou do local e deixou a cidade desguarnecida. Viu o adversário e levou cativo. Quantas vezes pessoas preocupadas em lutar guerras de Deus, que Davi estava preocupado em enfrentar os filisteus, em enfrentar os inimigos de Deus, ele foi enfrentar os filisteus e deixou a cidade totalmente desguarnecida, de forma que os amalequitas vieram e queimaram a cidade, houve um prejuízo para eles, levaram as mulheres e levaram as crianças cativas, ou seja, levaram as famílias cativas. E o objetivo do adversário é destruir a família do crente. Então, o ensino que nós podemos tirar aqui é que a gente não pode deixar as nossas famílias desguarnecidas. Davi deixou para ir guerrear as guerras do Senhor, vamos colocar assim, né? Mas ele levou 600 homens, ele poderia ter deixado 300 cuidando, mas ele desguarneceu. Isso é o que nós precisamos entender. Davi desguarneceu, ele largou. E ele foi responsabilizado. As pessoas queriam apedrejar Davi. Davi, versículo 9, do capítulo 30 de 1 Samuel. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Beó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, ou seja, 200 já ficaram para trás, 400 permaneceram indo. Pois que 200 ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor, ou seja, permaneceram em 400, 200 ficaram para trás. Da mesma forma, quando ele foi enfrentar os filisteus, poderiam ter ido 400 e 200 terem cuidado da cidade. Mas Davi deixou a cidade desguarnecida, deixou a família desguarnecida, deixou os filhos, deixaram as mulheres. É assim que faz o crente, o obreiro, o diácono, o ungido, o pastor, quando só se preocupa com atividades e liturgia de igreja e larga a família. E aí a Bíblia diz o seguinte: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. É interessante porque o Marcílio pregando, ele colocou que, disseram assim para Davi: não, Davi, não cuida desse rapaz, não. Deixa ele para lá. Ó, Davi, não, vai atrasar, né? Mas a Bíblia diz o seguinte: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Na verdade, foram os valentes que levaram até Davi. Esse diálogo que ele narra, pelo menos aqui, no livro de Samuel, não existe. Dessa forma que ele colocou, não. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou, então, né? Estava praticamente desmaiado esse egípcio. Então, o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Percebe, irmão? 3 dias que esse egípcio não comia. Quando Davi pergunta ao sacerdote, que ele chega, não é, a Ziclag, um pouquinho antes, ele vai perguntar a Deus se ainda ia conseguir alcançá-los, e Deus responde que sim. Deus responde que sim. E é interessante porque a Bíblia diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, ou seja, ele tinha passado 3 dias fora, e os amalequitas invadiram, queimaram a cidade, enfim, fizeram toda aquela destruição, levaram as mulheres e os filhos cativos. Então ele encontra esse egípcio que há 3 dias não comia. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa.
O Marcílio pregou como se aquele egípcio tivesse participado do sequestro, tivesse também destruído. Irmãos, os amalequitas tratavam os egípcios também como escravos. Aquele egípcio era um escravo e foi largado para trás. Ele era um escravo. Era muito comum naquela época, inclusive, você escravizar pessoas e obrigá-las a lutar. Porque era um escravo, era obrigado a lutar por ser escravo. Então, você vê como uma coisa fora de contexto. Então ele perguntou a Davi, de quem és e de onde vens? E ele respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, ou seja, ele era um escravo. Aquele egípcio, ele era um escravo, ele não era um soldado, ele era um escravo. E meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias, ou seja, ele foi largado para morrer. Ele era dispensável. Não demos com ímpeto, ele diz assim, nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclag. Ele, em um momento, disse assim, a gente foi lá e botou fogo na casa de Davi. Não existe essa expressão. Não existe. Pelo menos aqui, no texto que eu estou lendo, né, aqui em Samuel não existe. Né? Da maneira como ele contou, parecia que o egípcio participou da guerra, que era um soldado, parecia que o pessoal disse assim, não, Davi, esquece ele aí, vamos deixar ele morrer. Não, dá pão a ele, dá água. Não foi da maneira como ele está contando. E a Bíblia diz que disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe o neo-egípcio, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Ou seja, a preocupação do egípcio era não cair nas mãos dos amalequitas. A partir daí, Davi consegue, né, alcançar os amalequitas, derrotar os amalequitas e trazer de volta as mulheres e as crianças que tinham sido sequestradas. Então, leiam a Bíblia, porque a palavra de Paulo, que eu acabei de ler há pouco tempo aqui em Timóteo, diz que aquele que não cuida dos seus parentes, a sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. O que ele falou é exatamente o contrário das escrituras. O que a escritura ensina é que o homem deve priorizar o seu lar. É exatamente isso. Davi deixou o lar dele e os valentes e aqueles 600 homens partiram para enfrentar os filisteus e deixaram a cidade desguarnecida, deixaram seus lares desguarnecidos, deixaram suas mulheres, deixaram seus filhos. E o que é que o Marcílio fez, esse pastor da Maranata? Ele pregou o contrário, ele pregou que largar o lar e ir ao culto é o correto. Ele pregou exatamente isso. Então, irmãos, acabou de chegar aqui o irmão Josafá Agra. Depois eu vou esmiuçar mais esse texto acerca de Davi, acerca de Ziclag, e vou querer depois que os irmãos participem. Vou chamar agora aqui o irmão Josafá Agra. Irmão Josafá Agra, seja muito bem-vindo, meu irmão.